Olá a todos. Eu vou falar aqui sobre o desenvolvimento do captopril e como ele surgiu a partir do veneno da jararaca. Então, o título dessa apresentação aqui é da jararaca aos inibidores de ECA. A história do desenvolvimento do captopril, feito por Robertson Girão na disciplina de Fundamentos de Química Terapêutica. Começando a história, o captopril é um fármaco da família dos inibidores da enzima conversora de angiotensina e ele foi desenvolvido a partir da década de 70 a partir dos peptídeos ativos do veneno da jararaca. Mas a história do veneno da jararaca veio desde a década de 60 com um grupo de pesquisadores brasileiros de Ribeirão Preto, da USP, começando a farmacologia dos inibidores de ECA. Começa no sistema renina-angiotensina-aldosterona, em que a gente tem primeiro a enzima renina convertendo um angiotensinogênio em angiotensina 1, que é um decapeptídeo feito de uma sequência de 10 peptídeos, que ela também ela vai ser convertida pela ECA1 ou ACE1 do inglês, que tem uma atividade proteolítica, é uma metaloprotease contendo um íon de zinco no seu sítio ativo. É uma metaloprotease que converte a angiotensina 1 em angiotensina 2 pela clivagem dos seus aminoácidos terminais, formando um octapeptídeo formado por uma sequência de 8 aminoácidos. A angiotensina 2 ela está presente no rim, né? E vai atuar sobre os receptores AT1, os receptores de angiotensina 2, que vão estimular a resposta vasoconstritora e de aumento da pressão. Toda essa regulação acontece no rim, que ele vai regular o volume e a pressão a longo prazo da pressão sistólica no corpo humano, do sistema circulatório. A ECA2 ela vai ter como um efeito secundário a conversão da bradquinina, que também a bradquinina ou a bradcinina ela tem os efeitos opostos ao da angiotensina 2. Ela tem um efeito vasodilatador, ela tem um efeito de redução da pressão arterial, e a ECA2 converte a bradcinina em peptídeos inativos para poder diminuir os efeitos vasodilatadores e antihipertensivos da bradcinina. Quando há a inibição da ECA2, que é um enfoque daqui da apresentação, a gente vai ter um acúmulo de bradcinina, e a bradcinina ela, além da inibição do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vão causar uma diminuição da resposta vasoconstritora, e vamos ter também um aumento da bradcinina. Então, pela inibição da ECA2, da ECA1, a gente vai ter dois mecanismos de redução da pressão arterial. O captopril ele pode ser usado em monoterapia com quadros leves de insuficiência cardíaca e quadros leves de hipertensão, porém ele pode ser associado a outros fármacos de outras famílias para serem usados durante a hipertensão e na insuficiência cardíaca. Normalmente são sempre fármacos de outras classes, como beta-bloqueadores, agonistas de receptores alfa-adrenérgicos, os
glicosídeos cardiogênicos, como a digoxina, entre outros, porque o uso de inibidores de ECA e bloqueadores dos receptores de bloqueadores AT1, ele tem pouco efeito terapêutico em combinação, em contrapartida eles vão ter um aumento muito grande um aumento muito grande dos efeitos adversos. A história começa lá em 1965, como eu tinha dito, que foi pelo pesquisador Sérgio Ferreira. Ele era médico lá da USP de Ribeirão Preto, e isolando os peptídeos do veneno da jararaca, ele descobriu um fator potencializador da bradicinina que estava presente no composto, e como o objetivo do grupo de estudo era sobre a bradicinina, eles deram enfoque a essas propriedades do veneno da jararaca. Em 1968, um Mr. Beckel demonstrou que a ECA do pulmão de cães era inibido pelos peptídeos do veneno. Já em 1971, houve isolamento, caracterização e síntese da química dos peptídeos do veneno da jararaca por Ondetti. Ele era um químico argentino, radicado nos Estados Unidos, e fez os estudos de caracterização do veneno, de descoberta das sínteses peptídicas, das atividades de estrutura-função. E em 1977 nós temos a síntese do captopril por Ondetti e Cushman, que já vinha desde cedo também pesquisando sobre os inibidores de ECA, sendo um dos grandes contribuidores para os efeitos de ECA. E o projeto quase ficou parado em 1973, porque eles descobriram o T-protídeo, que era um composto de 4 peptídeos, que ele tinha atividade sobre o ECA, ele tinha atividade inibidora, porém ele tinha uma atividade farmacocinética muito ruim, porque peptídeos em geral eles são baixamente absorvidos por via oral e são altamente degradados por enzimas proteolíticas do sangue. Então a meia-vida de peptídeos costuma ser muito baixa, e eles não apresentam efeito terapêutico quando administrados por via oral, devido à degradação no estômago e no intestino antes de serem absorvidos. Porém, eles são uma ótima forma de encontrar derivados com propriedades ativas. Então, os estudos de estruturatividade, eles identificaram que a sequência terminal do aminoácido de prolina, alanina e triptofano ou fenilalanina, foram extremamente cruciais para o sítio ativo da ECA. Eles já suspeitavam na época que a enzima fosse uma metaloprotease com presença do zinco, mas ainda não tinha evidência suficiente para poder corroborar essa ideia. E por causa disso, durante muito tempo, o projeto foi arquivado, porque eles não conseguiram desenvolver um análogo sintético com boas propriedades farmacocinéticas. Para poder desenvolver fazer o screening dos fármacos com possibilidade de inibição sobre o sistema da ECA, eles desenvolveram esse sistema aqui, em que eles pegam um ilho de cobaias de porquinhos da Índia, colocam com um dinamômetro um transdutor que ele vai identificar a contração do ilho provocada pelas substâncias. Esse ilho ele é nutrido, e ele tem
um fator preditivo muito bom para os estudos em vivo e para a atividade antihipertensiva dos compostos. Com isso eles conseguiram testar mais de 2.000 compostos sem muito sucesso, porém ao testar esses mais de 2.000 compostos eles viram que os IECAs eram raros, mas esse sistema ele era muito bem preditivo para os inibidores de ECA que eles estavam pesquisando. Até que em certo momento surgiu uma publicação em 1974 em que o Cushman, o Andete e os colegas, eles viram uma nova publicação que indicava uma inibição da atividade uma atividade inibitória do ácido benzilsucínico contra a carboxipeptidase A. Ela também é uma metaloprotease e tinha um zinco no sítio de ligação, e provavelmente esse sítio ativo ele seria muito similar a ECA, que teria também um sítio ativo contendo o zinco, e porém ele teria uma localidade maior para poder caber os dipeptídeos presentes nos compostos que eles sintetizaram. A partir desse estudo eles tentaram ver a atividade desse succinil derivado, desse benzilsuccinato, para ver, apesar de que esse composto líder, ele possuía 30.000 vezes menos potência do que os peptídeos da jararaca, porém ele era de fato um inibidor de ECA, apesar de muito fraco. Com isso eles fizeram um estudo de estrutura e atividade. Então, primeiramente eles sintetizaram aqui na coluna A os análogos de succinil, do succinil com vários aminoácidos para ver qual que tinha a melhor atividade. E o que eles detectaram foi que a prolina, como terminal aqui no composto, tinha a melhor IC50 de atividade, que seria a capacidade de inibir em 50% a atividade da ECA no tampão. E eles testaram também os mercaptopropanoil derivados com exatamente também com vários aminoácidos. Eles testaram com prolina, arginina, fenilalanina e tiveram ótimos resultados com o succinil, porque o que eles suspeitavam é que o grupo succinil e o grupo carboxil eles interagiam diretamente com o zinco da estrutura. E aqui eles testam novamente a prolina com os derivados de carboxialcanoil, que vão ter IC50 no valores muito ácidos, porém quando eles substituem esse ácido carboxílico por uma sulfidrila, por uma estrutura mercapto, aqui eles testam com vários espaçadores, com 1 metileno, 2 metilenos, 3 metilenos em sequência, e acham a estrutura ótima, que está marcada aqui em vermelho nas duas tabelas, que sendo o captopril. Ao testar esta resposta em vivo com animais com doses crescentes, eles detectam um decréscimo da pressão arterial, que novamente retorna depois de alguns minutos. Isso é administrado em ratos por via oral, é um efeito bem rápido, isso começa a ver entre 5 e 10 minutos depois da administração, e o retorno à normalidade se vê em mais de 1h30. E aqui eles testam 2 doses em camundongos hipertensos,
na verdade em ratos hipertensos. Então eles ocorre um decréscimo da pressão arterial com uma lenta retorno à hipertensão. Ao mesmo tempo que em animais normotensos eles não apresentam uma hipotensão, o que é muito bom, que não ocorreriam possíveis efeitos colaterais vindos do medicamento. E naquela época eles apenas supunham qual seria o sítio ativo da enzima, que seria a presença de um íon de zinco, uma região positiva para fazer ligações de hidrogênio com carboxilato aqui, com o grupo carboxílico, e também uma ligação de hidrogênio com o grupo cetônico das moléculas, além de cavidades para poder se encaixar nos radicais. Em 2004 foi feito um estudo de modelagem molecular sobre os inibidores de ECA com a estrutura cristalográfica da ECA. Então o que nós podemos ver é exatamente o que os pesquisadores viram lá na década de 70. Então o grupo sulfidrila interagindo aqui com o íon zinco, o grupo cetônico fazendo uma ponte de hidrogênio com uma histidina, e o grupo carboxílico da prolina fazendo também ponte de hidrogênio aqui com diversos resíduos de aminoácido. Então, a partir da análise da estrutura e atividade dos peptídeos do veneno da jararaca, levou ao desenvolvimento do captopril e de toda a família dos inibidores de ECA, como enalapril, lisinopril, entre outros. E o estudo do sistema renina-angiotensina-aldosterona levou ao desenvolvimento de outras famílias de fármacos, como os bloqueadores AT1, que não provocam tosse causada pelo acúmulo de bradicinina nos pulmões, que é um efeito colateral muito comum e exacerbado em pacientes hipertensos que são fumantes ou ex-fumantes. Porém, os bloqueadores AT1 eles não funcionam tão bem quanto os inibidores de ECA, porque eles não provocam o acúmulo de bradicinina, que tem os efeitos vasodilatadores, além de que existem outras vias alternativas que podem ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona. E essa aqui é a bibliografia consultada, que vê toda a história dos compostos, desde Sérgio Ferreira, passando por todos os artigos de Cushman, de Ondetti, e por último aqui o estudo de estrutura de modelagem molecular com o ECA humano, com as drogas com os fármacos captopril e enalapril. Obrigado.